Você já passou por uma rua em Portugal e sentiu que aquela calçada esconde mais do que você consegue ver? Eu estava andando por uma rua antiga em Portugal quando parei por causa de uma pedra gasta no meio da calçada. Muita gente passou por ali sem olhar. Eu fiquei parada por alguns segundos e pensei: como uma coisa tão pequena consegue guardar tanta história? Foi ali que eu comecei a prestar atenção em Portugal de outro jeito. Tem coisas nesse país que não chamam atenção de primeira. Está no chão, na parede, no nome da rua, no jeito como a cidade foi crescendo. Hoje eu quero convidar você para uma viagem no tempo. Vamos voltar milhares de anos para descobrir como nasceu o povo português. Se você já sentiu que Portugal parece mais profundo do que mostra à primeira vista, fica comigo até o fim. Vou te mostrar como esse povo foi sendo formado camada por camada e porque tanta coisa que a gente vê hoje ainda carrega marcas muito antigas. Quando cheguei aqui, eu via Portugal como um país pronto. Hoje vejo outra coisa, um território ocupado, disputado, reorganizado e vivido por povos diferentes durante muito tempo. Isso parece mais do que parece. Está na rua de pedra, no nome da cidade, na ruína romana, na palavra de origem árabe, no modo como certas regiões falam e na forma como o país guarda a própria memória. O que Roma construiu, outros povos vieram desmontar. E o que aconteceu depois mudou a língua que você fala todos os dias. Antes de Portugal existir como país, esta região já era ocupada por vários povos. Os lusitanos são os mais lembrados, mas havia também os galaicos, os cônicos e outros grupos da Península Ibérica. Eles viviam da agricultura, da criação de animais e da ocupação de povoados fortificados chamados de castros. Quem já visitou áreas arqueológicas no norte de Portugal conhece essa sensação. Subir encostas, encontrar pedras antigas organizadas em círculos, muros e restos de casa. É chão real. E esse chão ajuda a entender como essas populações viviam, se protegiam e circulavam pelo território. Nesse mundo aparece Viriato. Ele liderou a resistência contra Roma e virou um nome forte na memória histórica portuguesa. O contexto importa aqui. Viriato surge quando Roma avança pela península e encontra resistência local armada, com conhecimento do terreno e tática de guerra adaptada à região. A partir daí, Roma passa a marcar a paisagem de outra forma. Estradas, pontes, cidades, leis e o latim popular entram na vida da região. Quando você escuta o português hoje, está ouvindo uma língua que nasceu dessa base romana. Isso não ficou só no idioma, ficou na estrutura urbana, na administração do território e em ruínas que ainda cortam a paisagem portuguesa. Roma deixou mais do que pedra, deixou um jeito de organizar espaço, circulação e cidade que continuou influenciando o que veio depois. Inclusive, os nomes que você ouve todos os dias. Falo dos nomes como Braga, que foi capital do reino, que você provavelmente nunca estudou. Depois da presença romana, entram os povos germânicos, suevos e visigodos chegam no momento em que o Império Romano já estava enfraquecido. Braga chegou a ser capital do reino suevo. E esse detalhe mostra que a história política da região já era complexa muito antes de Portugal se consolidar como reino. Quando andei por Braga, reparei nas pedras das calçadas. Algumas são escuras, outras claras, formando desenhos que ninguém explica. Aqueles desenhos vieram de quem? Por baixo dessa vida moderna, existe uma camada antiga que ainda sustenta o lugar. Esse tipo de sobreposição ajuda a entender a formação portuguesa sem transformar a história num desfile de datas soltas. Depois vem o ano de 711, quando forças muçulmanas vindas do norte da África atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram grande parte da Península Ibérica.
A partir daí, o sul da península vive outra configuração política e cultural. Basta observar a língua e o território para perceber o impacto. Alface, almofada, algodão, alfândega, algarve, essas palavras carregam uma herança árabe muito concreta. Quem anda pelo sul de Portugal ouve a palavra, vê o nome do lugar e percebe que a presença árabe não ficou só nos livros. Ela continua nos sons, nos nomes e nos traços da paisagem. Esse período também teve conflito, troca de saberes e disputas de território. Em algumas regiões, houve desenvolvimento. Em outras, guerras e pressões militares. Essa etapa deixou uma marca duradoura na formação do país. E foi nesse choque entre o norte cristão e o sul muçulmano que algo novo começou a nascer. Portugal. As fronteiras de Portugal começaram a se definir na Reconquista, quando os reinos cristãos do norte avançaram sobre os territórios da península. Dom Afonso Henriques ganha protagonismo neste momento. Em 1143, com o Tratado de Zamora, Portugal começa a ser reconhecida. Em 1179, a bula Manifeste Probatum dá reconhecimento formal ao reino e ao título de rei. Isso não aconteceu num único gesto. Foi uma construção lenta, com disputa, negociações e afirmação territorial. Primeiro veio o domínio de certas áreas, depois a consolidação política. Mais tarde, a identidade do reino passa a se organizar com mais nitidez. Pus a mão na pedra do castelo de Guimarães. Estava fria, áspera, com musgo nos cantos. Alguém colocou aquela pedra ali no século XII. Se você visita cidades portuguesas antigas, este processo aparece no desenho das muralhas, nas igrejas, nos castelos e na escolha dos lugares onde os centros urbanos crescem. A história medieval não está distante. Ela continua estruturando a forma como muitas cidades foram pensadas. Quando alguém tenta explicar o povo português como se ele tivesse uma origem única, a leitura fica rasa. O que existe aqui é uma soma de tempos diferentes, povos diferentes e marcas diferentes. Quem anda por Portugal com atenção, percebe isso. Basta olhar para uma ruína, ouvir uma palavra, entrar numa cidade antiga ou reparar no nome de lugar. Mas quando Portugal já era reino, os portugueses fizeram algo que trouxe o mundo para dentro do país. E isso mudou tudo de novo. Quando Portugal entra na expansão marítima, ele já carrega séculos de história acumulada. Os navegadores vão para a África, para a Índia, para o Brasil, para o Japão, para a China. Isso amplia o mundo português e devolve novas influências para dentro do país. Entrei no mercado em Lisboa e vi uma banca com especiarias. Cheiro de canela, pimenta, açafrão. Cada cheiro veio de um navio, de um porto, de uma viagem. Quem vive aqui percebe isso no dia a dia. A comida traz referências de outros lugares. O vocabulário também. A memória das viagens aparece em nomes, em costumes e em objetos que circulam pelo Império Português. O país continua se formando enquanto se expande. Sinto isso quando entro num mercado, atravesso uma cidade pequena ou converso com alguém mais velho sobre como a região mudou. Portugal não guarda história como peça parada. Ele mistura passado e presente no cotidiano. Isso explica por que o país parece tão compacto e, ao mesmo tempo, tão cheio de camadas. Você anda poucos metros e encontra séculos diferentes no mesmo espaço. Depois de séculos de formação, volto àquela pedra gasta e vejo que agora é diferente do que via antes. Quando a gente pergunta quem são os portugueses de hoje, a resposta começa muito antes da fundação do reino. Começa nos povos antigos. Passa por Roma, atravessa suevos e visigodos, deixa marcas fortes no período islâmico, chega à formação medieval de Portugal e continua nas trocas que vieram depois. O povo português foi sendo formado no tempo, e essa formação ainda aparece na vida cotidiana. Portugal é um país
onde a história continua visível no chão, na língua e na forma de viver o espaço. Quem vive aqui entende melhor também a própria existência de estar aqui. Assim como Portugal foi moldado por encontros e transformações, nós também fomos moldados e estamos sendo transformados pela experiência de viver aqui. E é isso que torna essa jornada tão especial. Qual foi a camada que mais te surpreendeu nessa história? E o que mudou na forma como você olha para a sua rua depois disso? Deixa aqui nos comentários. Clica no joinha, porque isso me ajuda a continuar conversando com vocês. Beijos carinhosos e bora se tentar!